eu jamais imaginei que meu pequeno teste de caráter se transformaria em um verdadeiro pesadelo. A família da minha nora me recebeu com olhares de desprezo enquanto eu fingia ser uma mãe humilde que mal conseguia sustentar a família. O que descobri naquela noite mudou nossa família para sempre, principalmente quando encontrei os documentos secretos que revelaram a verdadeira origem de sua imensa fortuna. Mas antes de continuar, verifiquem se vocês já estão inscritos no canal e escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Sarah. Tenho 52 anos e sempre acreditei que a verdadeira essência de uma pessoa só se revela quando ela está diante de alguém que considera inferior. Talvez seja por isso que decidi fazer o que fiz quando meu filho Ryan anunciou seu noivado com Chloe. Ryan sempre foi meu orgulho e alegria. Ele se formou em medicina com honras e, aos 30 anos, já era um cirurgião respeitado. Ao contrário de muitos que crescem com privilégios, meu filho nunca perdeu a humildade. Nós o criamos com valores sólidos, mesmo depois que os negócios do meu marido, Michael, prosperaram e nossa situação financeira mudou completamente. Quando Ryan nos apresentou a Chloe há 2 anos, gostei dela imediatamente. Ela era inteligente, trabalhadora e parecia genuinamente apaixonada pelo meu filho. O único detalhe que me incomodava era que, em 2 anos de namoro, nunca tínhamos conhecido a família dela. Sempre havia uma desculpa: os pais dela estavam viajando, ocupados com os negócios ou indisponíveis. Tudo mudou quando o noivado aconteceu e, finalmente, recebemos o convite para jantar na mansão dos pais dela, em um dos bairros mais exclusivos de Los Angeles, Bel Air. Ryan estava nervoso. Queria que causássemos uma boa impressão. Eles são um pouco antiquados, comentou, o que só aumentou minha curiosidade. Foi aí que tive a ideia. Não contei para ninguém, nem mesmo para meu marido, Michael. Ryan, querido, vou ter que ir a esse jantar sozinha. Seu pai tem uma reunião de negócios e não pode adiar. Meu filho pareceu visivelmente decepcionado, mas entendeu. O que ele não sabia era que eu tinha um plano. Na noite do jantar, em vez de usar um dos meus vestidos de grife ou minhas joias caras, vesti roupa simples, uma saia de algodão desbotada e uma blusa básica. Tirei todas as minhas joias, exceto um anel de bijuteria barato. Meu cabelo, que geralmente está impecavelmente arrumado pelo salão, prendi em um coque simples. Troquei meu perfume francês por uma colônia barata e meu Lexus por um táxi comum. Ao chegar à mansão Montgomery, fiquei impressionado, mesmo estando acostumado ao luxo. Era uma estrutura imponente, com jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore na entrada. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Uma governanta uniformizada abriu a porta e me olhou de cima a baixo, mal disfarçando a surpresa. Boa noite. Sou Sarah Anderson, mãe do Ryan. Ela me conduziu a uma sala de estar decorada com móveis antigos que reconheci como valiosas peças de colecionador. Estavam lá Chloe, seu pai Alexander, sua mãe Caroline e seu irmão mais velho Julian, todos elegantemente vestidos para um simples jantar em família. O choque em seus rostos ao me verem foi quase cômico. Chloe parecia mortificada, como se eu tivesse aparecido na festa de chinelos. Alexander mal disfarçou sua decepção, enquanto Caroline forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Então, finalmente conhecemos a mãe do brilhante médico, disse Alexander, estendendo a mão sem muito entusiasmo. Chloe nos contou muito sobre você. Espero que tudo corra bem, Sr. Montgomery, respondi com um sorriso sincero. Claro, respondeu ele, apontando para uma poltrona. Por favor, sente-se. Posso lhe oferecer uma taça de champanhe? Ah, só água está ótimo, obrigada. Não estou acostumada com bebidas sofisticadas. Vi Caroline e Julian trocarem olhares, e o desconforto de Chloe era palpável. A conversa que se seguiu foi uma das experiências mais reveladoras da minha vida. E o que a senhora faz, Sra. Anderson? Perguntou Caroline num tom excessivamente educado que mal disfarçava sua condescendência. Improvisei na hora. Sou costureira. Trabalho em casa, faço pequenos ajustes, bainhas, nada muito glamouroso, mas ajuda a pagar as contas. Fascinante, respondeu ela, claramente pensando o contrário. E o seu marido? O Michael trabalha como motorista. Ele está em um serviço particular esta noite. É por isso que ele não pôde vir. O jantar foi servido e eu nunca me senti tão observada.
Cometi algumas pequenas gafes de etiqueta de propósito, usei o garfo errado, derramei um pouco de molho na toalha de mesa e fiz comentários inocentes sobre a qualidade da comida. Nunca provei nada tão rico. Nosso dia a dia é mais parecido com sanduíche de manteiga de amendoim e geleia, e talvez um pouco de carne moída quando temos dinheiro para isso. Alexandre mal conseguia disfarçar seu desgosto. Bem, quando Ryan e Chloe se casarem, talvez possamos ajudá-los com um apartamento perto da nossa vizinhança. Não seria apropriado que minha filha vivesse em condições menos favoráveis. Foi então que notei o olhar aterrorizado de Chloe. Não era apenas constrangimento. Havia algo mais, medo. Durante a sobremesa, pedi para usar o lavabo. A governanta me indicou o caminho, mas acidentalmente virei na direção errada e me vi em um corredor com várias portas. Uma delas estava entreaberta e ouvi vozes agitadas vindas de dentro. Não podemos deixar isso acontecer, disse a voz de Julia. Você viu aquela mulher? Se o filho é médico, como a mãe pode ser tão vulgar? Calma, filho, respondeu Alexander. Só precisamos garantir que ele assine o acordo pré-nupcial. Se ele for mesmo tão brilhante quanto dizem, logo vai perceber que não pertence a esta família. E se ele descobrir sobre o negócio? Ninguém vai descobrir nada. Os documentos estão bem escondidos. Naquele instante, meu coração acelerou. Que tipo de negócio eles precisavam esconder do meu filho? Meu instinto me dizia para sair dali, voltar ao banheiro e fingir que não tinha ouvido nada. Mas algo na menção aos documentos e no tom conspiratório me fez hesitar. Olhei ao redor do corredor. Não havia ninguém à vista. A porta do escritório estava entreaberta, permitindo-me espiar. Alexander e Julia estavam de costas para mim, debruçados sobre uma escrivaninha de mogno, examinando alguns papéis tão concentrados que não notaram minha presença. O médico não pode saber nada sobre Cancún, disse Julia, com a voz baixa, mas clara. Se ele descobrir como conseguimos a licença para aquela clínica, não vai descobrir, interrompeu Alexander, recolhendo os papéis. Vamos guardá-los no cofre como sempre. Observei Alexander caminhar até um quadro na parede, um retrato de família que reconheci como antigo, pois Chloe ainda parecia uma adolescente nele. Ele moveu o quadro, revelando um cofre embutido. Rapidamente, digitou a combinação e guardou os documentos. Recuei em silêncio, com o coração batendo tão forte que temi que pudessem ouvir. Encontrei o banheiro, joguei água fria no rosto e tentei organizar meus pensamentos. O que poderia haver de tão terrível em uma clínica em Cancún que precisasse ser escondida do meu filho? Ao retornar à sala de jantar, forcei-me a manter as aparências. Sorri ingenuamente quando Caroline me ofereceu café. É café instantâneo? Perguntei, mantendo a pose. Em casa, a gente só bebe o café instantâneo mais barato do supermercado. Vi Chloe se encolher um pouco na cadeira. Parecia que cada palavra que eu dizia a fazia afundar ainda mais em seu próprio desconforto. Senhora Anderson, começou Alexander com seu tom falsamente amigável. Diga-me, o que a senhora acha de um acordo pré-nupcial? É apenas uma formalidade, claro, para proteger os interesses de ambas as famílias. Acordo pré-nupcial? Repeti, fingindo confusão. Desculpe. Eu realmente não entendo muito dessas coisas de advogado. Ryan e eu nunca conversamos sobre isso. Papai, por favor, interrompeu Chloe, visivelmente desconfortável. Podemos conversar sobre isso outro dia? Alexander lançou um olhar severo para a filha. Querida, são apenas negócios. A senhora Anderson entende, não é? Precisamos proteger o patrimônio da família. Claro, respondi docilmente. Vocês têm tanto a perder, e nós temos tão pouco a oferecer além do caráter do meu filho. Percebi uma mudança no olhar de Caroline, um lampejo de culpa, de vergonha. Foi tão rápido que quase duvidei de ter visto. O resto da noite transcorreu em uma tensão mal disfarçada. Quando finalmente me despedi, recusei a oferta de Alexander de que seu motorista me levasse para casa. Não se preocupe, eu já chamei um Uber. Estou acostumada. No carro, finalmente pude respirar. Minha mente fervilhava de perguntas. Que segredo a família de Chloe escondia? O que havia naqueles documentos sobre uma clínica em Cancún? E, mais importante, Chloe sabia disso?
Quando cheguei em casa, Michael estava me esperando ansiosamente. Como foi? Por que você está vestida assim? Contei-lhe tudo, meu plano, a recepção fria, a conversa que ouvi por acaso. Meu marido me conhecia bem demais para me repreender por essa minha pequena atuação. Sarah, você é inacreditável, disse ele, meio preocupado, meio divertido. Mas essa história da clínica em Cancún me preocupa. Vou pedir ao nosso investigador particular para apurar o caso. Graças aos seus negócios, Michael tinha contatos em todo o país. Na manhã seguinte, ele já havia feito algumas ligações. Entretanto, recebi uma mensagem do Ryan: Mãe, o que aconteceu ontem à noite? A Chloe está estranha. Ela disse que os pais dela ficaram surpresos com com a sua simplicidade. Você não usou o vestido que escolhemos? Senti uma pontada de culpa. Meu filho não merecia estar envolvido nessa farsa, mas agora eu tinha que levar isso até o fim. Filho, precisamos conversar pessoalmente. 2 horas depois, Ryan estava na nossa sala de estar, estupefato com a minha confissão. Você se vestiu de pobre? Você só pode estar brincando, mãe. Por que você faria isso? Ryan, em 2 anos eles nunca quiseram nos conhecer. Isso não te pareceu estranho? Eu queria ver como eles tratariam alguém que consideravam inferior. E como foi? Exatamente como eu temia. Mas tem mais, querida. Contei-lhe sobre a conversa que ouvi por acaso, sobre os documentos escondidos, sobre Cancún. A cor foi sumindo gradualmente do seu rosto. Chloe nunca mencionou nenhum negócio familiar em Cancún, disse-lhe pensativamente. Na verdade, ela raramente fala sobre os negócios do pai dela. Ryan, seu pai já está investigando. Talvez não seja nada. Não, mãe, você tem razão em suspeitar. Ele parecia devastado. Eu sempre senti que havia algo que Chloe não me contava, uma sombra sobre ela sempre que o assunto da fortuna da família dela surgia. Passaram-se 3 dias. Michael recebeu uma ligação de seu contato e seu rosto ficou sério enquanto ouvia. Quando desligou, virou-se para mim com uma expressão grave. A clínica em Cancún foi fechada há 5 anos após denúncias de procedimentos ilegais, transplantes de órgãos sem autorização adequada, alteração de listas de espera. O caso foi acobertado, mas existem registros nos tribunais. E adivinhem quem era o proprietário oficial? Uma empresa de fachada que leva diretamente a Alexander Montgomery. Fiquei paralisada quando ouvi isso. Transplantes ilegais. Alteração de listas de espera. Era muito pior do que eu imaginava. Michael, isto é monstruoso, finalmente consegui dizer. Pessoas poderiam ter morrido enquanto outras furaram a fila. Meu marido assentiu com um semblante sombrio. Segundo meu contato, houve pelo menos 7 mortes suspeitas de pacientes que aguardavam transplantes, pacientes que deveriam ter tido prioridade, mas foram preteridos por outros que fizeram doações generosas à clínica. A porta da sala se abriu e Ryan entrou. Pelo seu rosto pálido e olhos vermelhos, soube imediatamente que ele tinha ouvido nossa conversa. Ryan, há quanto tempo você sabe disso? Sua voz estava embargada pela emoção. Michael caminhou até seu filho. Acabei de receber esta informação. Estávamos prestes a te contar imediatamente. Ryan desabou no sofá, passando as mãos pelo rosto. Sou médico. Jurei salvar vidas e estava prestes a me casar com alguém de uma família que lucrava com a morte de inocentes. Ele ergueu o olhar, devastado. Será que a Chloe sabe disso? Essa era a pergunta de $1 milhão. Será que nossa futura nora sabia sobre os negócios obscuros da família? Não podemos ter certeza, respondi com cautela. Mas me lembro do medo em seus olhos durante o jantar. Não era apenas constrangimento por causa da mãe simples do namorado dela. Havia algo mais. Ryan ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Finalmente, levantou-se com determinação. Preciso falar com ela agora. Filho, espere. Michael tentou acalmá-lo. Precisamos pensar em como abordar isso. Se a família dela estiver envolvida em algo tão sério, pode ser perigoso confrontá-los diretamente. Ryan balançou a cabeça. Não vou confrontar a família.
Vou apenas conversar com a Chloe. Ela merece uma chance de se explicar. Não conseguimos dissuadi-lo. Quando Ryan saiu, troquei um olhar preocupado com Michael. Ambos sabíamos que nada seria como antes. As horas seguintes foram angustiantes. Tentei ligar para Ryan várias vezes, mas ele não atendeu. Quando o relógio bateu 23 horas e ainda não tínhamos notícias dele, minha preocupação se transformou em pânico. A campainha tocou, assustando-me. Corri até a porta e a abri, encontrando Chloe parada ali, com o rosto banhado em lágrimas, tremendo como uma folha ao vento. Sarah, disse ela, com a voz quase num sussurro. Posso entrar, por favor? Dei um passo para o lado, deixando-a entrar. Michael apareceu no corredor, igualmente surpreso. O Ryan está com você? Perguntei, tentando controlar minha ansiedade. Ela balançou a cabeça. Ele saiu da minha casa há 2 horas. Pensei que ele estivesse aqui. Meu coração afundou. Ele não voltou para casa e não atende o telefone. Chloe desabou no sofá, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a bolsa. É tudo culpa minha. É tudo culpa da minha família. Michael e eu nos sentamos em frente a ela, trocando olhares preocupados. Chloe, comecei suavemente. Precisamos que você seja completamente honesta conosco agora. O que você sabe sobre a clínica em Cancún? Ela ergueu os olhos vermelhos e inchados para nós. Por um instante, pensei que ela negaria tudo. Mas então seu rosto se desfez. Descobri há 3 anos, disse ela, com a voz embargada. Encontrei alguns documentos no escritório do meu pai. O confrontei e ele jurou que tudo estava legalizado, que eram apenas procedimentos alternativos para salvar vidas. Ela engoliu em seco. Eu queria acreditar nele. Ele é meu pai, sabe? Mas aí eu vi os nomes, as datas, os valores. E você não denunciou? Afirmou Michael, sem qualquer tom de julgamento na voz. Eu estava com medo, confessou ela, com as lágrimas agora correndo livremente. Meu pai tem contatos em todos os lugares. E então eu conheci o Ryan, e ele é tudo o que eu sempre quis na minha vida. Alguém bom, genuinamente bom. Ela olhou diretamente para mim. Eu planejava contar tudo para ele depois do casamento, quando estivéssemos longe, talvez até em outro país. Mas agora ele sabe. Ele sabe? Perguntei, observando atentamente a reação dela. Chloe assentiu com tristeza. Ele estava furioso. Nunca o vi assim. Disse que precisava pensar, que não sabia se conseguiria olhar para mim novamente sem se lembrar de todas aquelas pessoas que morreram à espera de órgãos que foram vendidos ao maior lance. Naquele instante, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, com o coração disparado. Senhora Sarah Anderson? Sim, é ela mesma. Estamos ligando do Hospital St. Mary's. Seu filho, Ryan Anderson, deu entrada no pronto-socorro há cerca de meia hora. O mundo parou. Não pode ser. O que aconteceu com meu filho? Michael e Chloe se aproximaram, a tensão evidente em seus rostos. Ele sofreu um acidente de carro. Seu estado é estável, mas precisamos que a família venha imediatamente. Desliguei o telefone e olhei para Michael e Chloe. Ryan sofreu um acidente. Ele está no Hospital St. Mary's. A viagem até o hospital foi um turbilhão. Chloe insistiu em vir conosco, e não tivemos coragem de recusar. No caminho, eu não conseguia parar de pensar se o acidente tinha sido mesmo um acidente. Se a família Montgomery descobrisse que Ryan sabia dos seus segredos. Afastei esse pensamento. Eu não podia deixar o medo me consumir agora. No hospital, fomos encaminhados para uma sala de espera. O médico que veio falar conosco era um colega de Ryan. Doutor Paulo, como está meu filho? Perguntei, mal conseguindo conter o desespero na minha voz. Ele está estável, senhora Anderson. Sofreu uma concussão e algumas costelas quebradas, mas nada que ameace a vida. Ele hesitou. No entanto, há algo estranho sobre o acidente. Estranho como? Perguntou Michael, com a voz tensa. As marcas de derrapagem na estrada sugerem que outro veículo pode ter forçado o carro dele a sair da pista.
A polícia está investigando. Essas palavras confirmaram meus piores temores. Não tinha sido um simples acidente. Alguém tinha tentado deliberadamente ferir meu filho. Olhei para Chloe, que parecia ter perdido toda a cor do rosto. Posso vê-lo? Perguntei ao médico, com a voz trêmula. O doutor. Paulo assentiu com a cabeça. Ele está consciente, mas sob efeito de analgésicos. Tente não o perturbar. Seguimos ele pelo corredor até o quarto onde Ryan estava. Meu coração doeu ao ver meu filho deitado naquela cama de hospital com um curativo na testa e um monitor cardíaco ao lado. Seus olhos estavam fechados, mas se abriram quando entramos. Mãe? Pai? Sua voz estava rouca. Corri para o lado dele, segurando sua mão. Michael estava do outro lado da cama, colocando uma mão reconfortante no ombro do filho. Estamos aqui, filho, disse Michael, com a voz calma apesar da tempestade de emoções que eu sabia que ele estava enfrentando. Ryan então percebeu Chloe parada hesitante na porta. Sua expressão endureceu imediatamente. O que ela está fazendo aqui? Perguntou ele, com a voz agora áspera. Ela veio conosco, expliquei gentilmente. Ela estava preocupada com você. Ryan desviou o olhar. O doutor. Paulo disse que meu acidente pode não ter sido um acidente. Assenti com um semblante sombrio. Ele nos contou. Ryan, o que aconteceu? Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças. Depois que saí da casa da Chloe, fui dar uma volta de carro para clarear as ideias. Estava na estrada do Canyon quando notei um SUV preto me seguindo. Pareceu estranho, mas não dei muita importância até que ele acelerou e começou a me fechar. Tentei desviar, mas ele engoliu em seco. O carro bateu na lateral do meu, me jogando para fora da estrada. Bati em uma árvore. A última coisa de que me lembro é de ver o SUV fugindo em alta velocidade. Chloe soluçava na porta. Foi meu irmão, disse ela com a voz embargada. Tenho certeza de que foi Julian. Todos nos viramos para ela, chocados com a confissão. Como você pode ter certeza? Perguntou Michael, com a voz controlada, mas os olhos ardendo de fúria. O Julian tem um SUV preto. E quando cheguei em casa depois de falar com o Ryan, ouvi meu pai falando com ele ao telefone. Meu pai parecia furioso. Ele estava dizendo algo como: você foi longe demais e isso não fazia parte do plano. Quando perceberam que eu tinha chegado, desligaram imediatamente. Ryan olhou diretamente para Chloe, com os olhos expressando uma mistura de dor e confusão. Por que você não me contou sobre Cancún antes de todos esses anos? Chloe aproximou-se da cama, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu estava com medo, Ryan. Medo de te perder. Medo do meu pai. Ele sempre dizia que a família é tudo, que temos que proteger o nome Montgomery acima de tudo. Quando descobri sobre a clínica, me senti tão suja, como se estivesse carregando o peso de todas aquelas vidas. Então você decidiu se casar com um médico? A voz de Ryan era amarga. Para aliviar sua consciência? Chloe balançou a cabeça veementemente. Não, eu me apaixonei por você pelo homem que você é, não pela sua profissão. Eu queria te contar tudo, eu juro. Sua voz baixou para um sussurro. Eu planejava fazer isso depois que nos casássemos, bem longe da influência da minha família. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Finalmente, Michael falou: precisamos ir à polícia. Temos que relatar o que sabemos sobre a clínica e sobre essa tentativa de assassinato contra Ryan. Chloe empalideceu ainda mais. Meu pai vai saber que fui eu. Ele nunca perdoou ninguém que o tenha contrariado. E o que você sugere? Que não façamos nada enquanto seu irmão tenta matar nosso filho? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Chloe olhou para baixo. Não estou dizendo isso. Só estou com medo. Ryan nos surpreendeu ao estender a mão para Chloe. Você não precisa enfrentá-lo sozinha. Nós podemos te proteger. Olhei para meu filho, admirada com sua capacidade de compaixão mesmo naquele momento. Ryan, eu podia ver a dor nos olhos dela. Chloe pode ter cometido o erro de esconder a verdade, mas ela não é responsável pelos crimes do pai nem pelas ações do irmão.
E se ela testemunhar, teremos uma chance maior de obter justiça. Michael olhou para o relógio. São quase 2 horas da manhã. Vamos esperar até amanhã cedo para ir à delegacia. Ryan precisa descansar e todos nós precisamos pensar com clareza sobre como proceder. Concordei a contragosto. Um de nós deveria ficar aqui com Ryan esta noite. Eu fico, ofereceu Michael. Você e Chloe vão para casa e descansem um pouco. Voltem amanhã de manhã e então decidiremos os próximos passos. Hesitei, pois não queria deixar meu filho. Mas Michael tinha razão. Precisávamos descansar para o que estava por vir. Dei um beijo na testa de Ryan e prometi voltar logo cedo. No caminho para casa, Chloe ficou sentada em silêncio no banco de trás do carro. Só falou quando estacionei na garagem. Sarah, eu sei que você me odeia agora, e você tem todo o direito de me odiar, mas quero que saiba que amo seu filho mais do que tudo. Eu nunca quis que ele se machucasse. Virei-me para olhá-la. Em vez da jovem confiante e elegante que eu havia conhecido, vi apenas uma garota assustada e perdida. Eu não te odeio, Chloe. Estou decepcionada e preocupada, mas não te odeio. Agora, vamos entrar. Amanhã vai ser um dia longo. Eu mal sabia quanto tempo levaria. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Ofereci o quarto de hóspedes para Chloe, mas duvido que alguma de nós tenha dormido muito. Minha mente não parava de repassar tudo, a farsa do jantar, a descoberta horrível sobre a clínica, o acidente de Ryan, como uma simples curiosidade sobre a família da noiva do meu filho se transformou nesse pesadelo. Às 6 horas da manhã, eu já estava na cozinha preparando o café quando Chloe apareceu. Seus olhos estavam inchados e olheiras profundas marcavam seu rosto jovem. Bom dia, disse ela timidamente. Posso ajudar em alguma coisa? Fiz um gesto em direção à mesa da cozinha. Sente-se. Vou preparar algo para comermos antes de irmos para o hospital. Enquanto eu preparava torradas e ovos, Chloe ficou sentada em silêncio, mexendo distraidamente a xícara de café. Finalmente, ela falou. Nunca conheci ninguém como a sua família. Olhei para ela, intrigada. Como assim? Você é real. Mesmo com dinheiro, você não é como a minha família. Para os meus pais, tudo sempre girou em torno das aparências, de manter o nome Montgomery acima de tudo. Ela hesitou. Quando você apareceu naquele jantar vestida daquele jeito, eu vi como eles te trataram e me senti tão envergonhada. Sentei-me à mesa com os pratos de comida. Foi por isso que fiz isso, Chloe. Eu queria ver quem eram realmente as pessoas com quem meu filho estava se envolvendo. E você descobriu o pior, disse ela, amargamente. Suspirei. Encontrei uma família com segredos obscuros. É verdade. Mas também descobri que você ama meu filho o suficiente para enfrentá-lo e defendê-lo da sua própria família. Isso conta muito. Ela me olhou surpresa. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, você ainda consegue ver algo de positivo em mim? Vejo uma jovem que cresceu num ambiente tóxico e que ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde. Fiz uma pausa. Mas Chloe, de agora em diante, a verdade é o único caminho. Não podemos ter mais segredos. Ela sentiu com a cabeça, os olhos marejados de lágrimas. Prometo que não esconderei mais nada. Terminamos o café da manhã em um silêncio tenso e nos preparamos para sair. Quando eu estava prestes a pegar as chaves do carro, meu celular tocou. Era o Michael. Sarah. Sua voz estava tensa. Ryan vai receber alta. Estamos a caminho de casa agora, mas tem mais uma coisa. Alexander Montgomery veio ao hospital esta manhã. Meu sangue gelou. O quê? O que ele queria? Ele tentou ver o Ryan, mas a segurança não o deixou entrar. Eu havia dado instruções específicas sobre visitantes, então ele deixou um envelope para o seu futuro genro. O que havia no envelope? Dinheiro. Muito dinheiro, e um bilhete que dizia, para o seu tratamento médico. Esperamos que se recupere rapidamente e esqueça este infeliz incidente. Senti minha raiva crescer. Ele realmente pensa que pode comprar o silêncio do nosso filho? Aparentemente, sim, mas isso só prova que ele está envolvido.
Ninguém oferece dinheiro assim a menos que esteja tentando encobrir algo. Olhei para Chloe, que parecia estar ouvindo minha parte da conversa com crescente apreensão. Estamos indo para casa agora mesmo, eu disse a Michael. Chegaremos em 20 minutos. Desliguei o telefone e me virei para Chloe, cujo rosto estava ainda mais pálido. Meu pai foi para o hospital, não foi? Perguntou ela, em um sussurro. Assenti com um semblante sombrio. Sim, e ele deixou dinheiro para Ryan com um bilhete sugerindo que ele esquecesse o incidente. Chloe fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física. Típico do meu pai. Ele sempre acreditou que dinheiro resolve qualquer problema. Bom, ele está prestes a descobrir que existem coisas que o dinheiro não pode comprar, respondi, pegando minha bolsa. Vamos. Michael e Ryan já estão a caminho. Durante o trajeto, Chloe permaneceu em silêncio, absorta em seus pensamentos. Quando chegamos à casa, o carro de Michael já estava na garagem. Entramos e encontramos Ryan sentado no sofá da sala, pálido e com o braço na tipóia, mas visivelmente aliviado por estar em casa. Michael estava ao telefone, falando em voz baixa. Corri para abraçar meu filho, com cuidado para não machucá-lo. Como você se sente? Foi como se um caminhão tivesse me atropelado. Ele tentou sorrir, mas a dor era evidente em seus olhos. Então seu olhar encontrou Chloe parada hesitante na entrada. Algo em sua expressão suavizou. Chloe. Ela deu alguns passos à frente, hesitante. Ryan, eu. Antes que ela pudesse terminar, Michael desligou o telefone e se juntou a nós, com uma expressão séria. Esse era o meu contato na delegacia, explicou ele. Expliquei a situação e ele vai se encontrar conosco daqui a 1 hora. Ele disse que é melhor conversarmos em particular antes de fazermos um boletim de ocorrência. Seu pai sabe que vamos à polícia? Perguntei a Chloe. Ela balançou a cabeça. Não, mas ele vai descobrir em breve. Ele tem informantes em todos os lugares. Então precisamos ser rápidos, concluiu Michael. E precisamos de provas concretas. Chloe, você disse que viu documentos. Sabe onde ele os guarda? No cofre do escritório dele, ela respondeu. Eu consigo a combinação. Ele muda periodicamente, mas sempre usa variações das nossas datas de nascimento. Ryan se remexeu no sofá, visivelmente desconfortável. Não podemos simplesmente invadir a casa dele e roubar documentos. Isso seria ilegal. Não é tão ilegal quanto tentar te matar, retruquei, com mais aspereza do que pretendia. A Sarah tem razão, disse Michael, com a voz calma, mas firme. Precisamos desses documentos. Meu contato na polícia pode conseguir um mandado de busca, mas vai levar tempo. E até lá, Alexander já terá destruído tudo. Eu posso voltar lá, ofereceu Chloe, surpreendendo a todos. Posso dizer que esqueci algumas coisas, que preciso de roupas. Eles não vão suspeitar de mim. Ryan levantou-se imediatamente, ignorando a dor. Não, é muito perigoso. O Ryan tem razão, concordei. Se seu pai ou seu irmão suspeitarem. É a nossa única chance, insistiu Chloe, com uma nova determinação nos olhos. Conheço aquela casa melhor do que ninguém. Sei quando meu pai estará em reuniões, quando minha mãe vai ao clube e Julian raramente está em casa durante o dia. Michael e eu trocamos olhares. Ele assentiu levemente. Ela tem razão. É arriscado, mas pode funcionar. Não, protestou Ryan novamente. Tem que haver outro jeito. Chloe caminhou até ele, segurando suas mãos. Ryan, eu preciso fazer isso não só por você, mas por todas aquelas pessoas que morreram esperando por transplantes que foram vendidos. Eu preciso começar a reparar o dano que minha família causou. Vi o conflito nos olhos do meu filho entre o medo que sentia por ela e o reconhecimento da coragem que ela demonstrava. Está bem, ele finalmente cedeu. Mas você não vai sozinha. Eu vou com você, Ryan. Você mal consegue ficar de pé, argumentei. Não preciso ficar de pé. Posso esperar no carro e ser o motorista da fuga. Ele tentou sorrir, mas eu percebi o quanto estava determinado. Além disso, se algo der errado, sou a única pessoa que a família dela não vai tentar machucar imediatamente.
Não tenha tanta certeza disso, murmurou Chloe. Michael olhou para o relógio. Temos que decidir agora. O investigador chegará em 40 minutos. Olhei para Chloe, para seu rosto jovem, agora marcado por uma determinação férrea. Qual seria o melhor horário para entrarmos na casa? Esta tarde, respondeu ela sem hesitar. É terça-feira. Meu pai tem reuniões no banco até tarde. Minha mãe tem seu dia de spa às quintas-feiras, mas hoje ela tem um almoço beneficente que dura a tarde toda. E Julian? Ela hesitou. Bem, ele geralmente não chega em casa antes da noite. Então será esta tarde, decidiu Michael. Mas precisamos de um plano detalhado, e você não vai sozinha, Chloe. Eu já disse que vou com ela, insistiu Ryan. Não, filho. Michael foi firme. Você acabou de receber alta do hospital. Sarah irá com Chloe. Eu? Perguntei, surpresa. Michael assentiu com a cabeça. Você já esteve na casa. Conhece a planta. E se alguém perguntar, você pode dizer que está lá para pegar as coisas da Chloe, como uma futura sogra preocupada. A ideia me deixou nervoso, mas Michael tinha razão. Era a opção mais lógica. Tudo bem, concordei, virando-me para Chloe. Mas temos que ser rápidas e silenciosas. Ela sentiu com a cabeça e, pela primeira vez, viu um lampejo do que poderia ser esperança em seus olhos. Obrigada, disse ela simplesmente, por confiar em mim depois de tudo. Não me agradeça ainda, respondi. Ainda precisamos obter esses documentos. O plano era relativamente simples, pelo menos em teoria. Chloe e eu iríamos à mansão Montgomery por volta das 14 horas, quando Alexander e Caroline estariam fora. Chloe usaria a desculpa de pegar algumas roupas e pertences pessoais, e eu a acompanharia para lhe dar apoio emocional. Uma vez lá dentro, ela me conduziria discretamente ao escritório de Alexander, onde tentaríamos abrir o cofre e fotografar os documentos sobre a clínica de Cancún. Michael nos deu um pequeno dispositivo que parecia uma caneta comum, mas que na verdade era uma câmera de alta resolução. Usamos isso para documentar contratos em reuniões, explicou ele. Basta pressionar a parte superior para capturar a imagem. O investigador policial, comandante Mendes, chegou prontamente. Era um homem de meia-idade com olhos penetrantes que pareciam perceber cada detalhe do cômodo. Michael o conhecia há anos e havia confiança mútua entre eles. Explicamos a situação e Chloe relatou tudo o que sabia sobre os negócios escusos do pai. O comandante ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Isto é extremamente sério, disse-lhe finalmente. Se conseguirmos provar o envolvimento de Alexander Montgomery com aquela clínica em Cancún, estamos falando de várias acusações graves, sem mencionar a tentativa de assassinato do Dr. Anderson. E quanto à segurança da minha família? Perguntou Michael. Alexander Montgomery é um homem poderoso com muitas conexões. Assim que fizermos a denúncia formal, posso providenciar proteção policial, garantiu o comandante. Mas precisamos de provas concretas. Os documentos que você mencionou seriam cruciais. Vamos recebê-los esta tarde, afirmei com mais confiança do que realmente sentia. O comandante olhou para mim com uma mistura de preocupação e admiração. É arriscado, Sra. Anderson. Se a senhora for pega. Não vamos, interrompeu Chloe. Conheço cada canto daquela casa e sei exatamente quando todos vão sair. Mesmo assim, prefiro que vocês tenham reforços, disse o comandante pensativamente. Posso estacionar um carro descaracterizado a um quarteirão da mansão. Qualquer sinal de problema, liguem para este número. Ele nos entregou um cartão com um número de celular. Passamos a hora seguinte aprimorando os detalhes do plano. Ryan ainda estava visivelmente chateado por não participar diretamente, mas finalmente cedeu quando Michael sugeriu que ele poderia ser mais útil analisando os documentos posteriormente, com seus conhecimentos médicos. Quando o comandante saiu, tínhamos apenas algumas horas até a hora de agir. Michael insistiu que todos nós comêssemos alguma coisa, embora ninguém estivesse com muita fome. Você precisa recuperar suas forças, disse ele, enquanto preparava sanduíches. Não sabemos como será o resto do dia. Enquanto jantávamos em silêncio tenso, observei Chloe. Havia uma transformação sutil, mas inegável, nela.
A jovem sofisticada e um tanto distante que eu conhecera 2 anos atrás agora parecia mais humana, mais vulnerável, mas também mais forte, de certa forma. Percebi que, apesar de tudo, eu estava começando a admirá-la. Às 13h30, chegou a hora de ir embora. Rai abraçou Chloe por um longo tempo, sussurrando algo em seu ouvido que a fez sorrir em meio às lágrimas. Michael me abraçou forte. Tenha muito cuidado, murmurou ele. Se você perceber algo errado, saia imediatamente. Nenhum documento vale a sua vida. Não se preocupe, respondi, tentando parecer confiante. Voltaremos antes que você perceba. O trajeto até a mansão Montgomery foi silencioso. Chloe parecia absorta em pensamentos, olhando pela janela enquanto eu dirigia. Finalmente, quando viramos para a rua arborizada onde ficava a propriedade, ela falou: nunca pensei que um dia faria isso. Traindo minha própria família. Você não está traindo sua família, Chloe, respondi gentilmente. Você está escolhendo fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Isso exige mais coragem do que seguir cegamente a lealdade familiar. Ela olhou para mim com gratidão nos olhos. Obrigada por dizer isso e obrigada por me dar uma segunda chance, mesmo depois de eu ter escondido tanta coisa. Estacionei a uma curta distância da entrada da mansão. Conforme planejado, ligaríamos para a governanta para avisar da nossa chegada somente quando estivéssemos perto, para minimizar o tempo que passaríamos lá dentro. Chloe tirou o celular da bolsa e discou. Maria. Oi, sou eu, Chloe. Estou passando aí para pegar algumas roupas e documentos. Sim, estou com a mãe do Ryan. Não, não precisamos de nada. Vamos entrar e sair rapidinho. Meus pais não estão em casa, né? Perfeito. Chegamos em 5 minutos. Ela desligou e se virou para mim. Tudo certo. Só Maria está em casa e geralmente fica na cozinha ou na área de serviço. Dirigi até os imponentes portões da mansão. Chloe digitou um código e os portões se abriram silenciosamente. Enquanto subíamos a longa entrada circular, senti meu coração acelerar. Maria, uma mulher de meia-idade com um avental impecável, nos cumprimentou à porta com um sorriso gentil. Senhorita Chloe, que bom vê-la. E a senhora ela hesitou claramente, sem me reconhecer da minha visita anterior, quando eu estava fantasiada. Sarah Anderson, apresentei-me com um sorriso. Mãe do Ryan. Ah, sim, claro. Ela abriu a porta mais. Por favor, entre. Vamos só subir até meu quarto e passar na secretaria para pegar uns documentos da universidade, explicou Chloe casualmente. Não se preocupe com a gente, Maria. Como desejar, senhorita. Estarei na cozinha se precisar de alguma coisa. Assim que Maria se afastou, Chloe me levou para o andar de cima. Primeiro meu quarto, ela sussurrou. Para não parecer suspeito. O quarto de Chloe era exatamente como eu imaginava, elegante, sofisticado, em tons de cinza e rosa claro. Ela rapidamente pegou uma pequena mala e começou a colocar algumas roupas e pertences pessoais dentro dela. Temos que ser rápidos, murmurou ela. O escritório fica no térreo, perto da sala de estar. Após alguns minutos, descemos com a mala. Maria não estava em lugar nenhum. Chloe me guiou por um corredor lateral até uma porta de madeira escura entalhada. O escritório do meu pai, ela sussurrou. Geralmente está trancado, mas ela tirou uma chave da bolsa. Peguei do chaveiro da minha mãe antes de sair de casa ontem. A porta se abriu silenciosamente. O escritório era uma sala imponente com estantes de livros do chão ao teto, uma enorme escrivaninha de mogno, na parede atrás dela, o retrato de família que eu tinha visto durante minha primeira visita. Chloe fechou a porta delicadamente atrás de nós e caminhou até o quadro. O cofre está aqui atrás. Ela moveu o quadro, revelando um cofre digital embutido na parede. Seus dedos tremeram levemente enquanto digitava a combinação. É o aniversário dele, seguido pelo meu, explicou em voz baixa. Ouviu-se um clique suave e a porta do cofre se abriu. Dentro havia várias pastas, documentos e uma pequena caixa que parecia conter joias. Esta aqui, disse Chloe, tirando uma pasta vermelha. Aqui estão os documentos sobre Cancún. Ela abriu a pasta sobre a mesa e começamos a examinar rapidamente os documentos.
Eram contratos, comprovantes de transferência bancária, listas de nomes com valores anotados ao lado e correspondências entre Alexander e os médicos da clínica. Mesmo com minha leitura superficial, o conteúdo era chocante. Instruções explícitas para priorizar pacientes que pagassem taxas especiais, ignorando a ordem oficial da lista de transplantes. Meu Deus, murmurei, sentindo-me mal ao ler os detalhes. Como alguém pode fazer isso? Chloe não respondeu, apenas continuou virando as páginas enquanto eu fotografava cada documento com a caneta com câmera de Michael. Estávamos tão concentrados que não ouvimos os passos se aproximando até que a porta do escritório foi aberta abruptamente. Eu sabia que você voltaria. Ficamos paralisados, encarando a figura na porta. Julian Montgomery, irmão de Chloe, nos olhava com um sorriso frio nos lábios. O tempo pareceu congelar. Julian estava parado na porta do escritório, bloqueando nossa única saída. Ele estava impecavelmente vestido com um terno cinza escuro, mas havia algo em seus olhos que me causou arrepios, uma frieza calculista que me lembrava a de um predador. Julian, Chloe conseguiu dizer, com a voz trêmula. Pensei que você estivesse no escritório hoje. Claro, respondeu ele, alternando o olhar entre Chloe e eu, e depois para os documentos espalhados sobre a mesa. E vejo que você trouxe a sogra, ou melhor, a falsa indigente. Impressionante atuação naquele jantar, Sarah. Quase me convenceu. Tentei manter a calma, mesmo com o coração disparado. Julian, não é o que parece. Não é? Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Ouviu o clique da fechadura. Parece que você está roubando documentos confidenciais do escritório do meu pai. Ou talvez o provo seja a palavra que você está procurando. Chloe se moveu ligeiramente para minha frente, um gesto protetor que me surpreendeu. Julian, por favor. Você sequer sabe o que tem nesses documentos? Você sabe o que o papai fez? Pessoas morreram. Negócios são negócios, maninha, interrompeu Julian friamente. Você é sempre tão sensível, não é? É por isso que papai nunca confiou os assuntos da família a você. Ele sabia que você era frágil. Ter consciência não é sinal de fraqueza, retruquei, com a voz mais firme do que esperava. Julian deu uma risada, um som sem humor, diz a mulher que fingiu ser pobre para testar os outros. Muito moral da sua parte. Pelo menos eu não tentei matar ninguém, respondi, observando atentamente sua reação. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, mas notei um leve endurecimento em seu olhar. Não sei do que você está falando. O acidente de Ryan não foi um acidente, disse Chloe, agora com a voz mais firme. Foi você no SUV preto, não foi? Você tentou matá-lo porque ele descobriu sobre a clínica. Julian deu de ombros, sem negar. Se o brilhante doutor tivesse ficado fora dos nossos assuntos, nada disso seria necessário. Ele olhou diretamente para Chloe. Papai confiou em você, e você o traiu. Por um homem que você conhece há apenas 2 anos. Onde está a sua lealdade, Chloe? Minha lealdade é com o que é certo, respondeu ela, erguendo o queixo. Ryan não merecia o que você fez. Nenhuma daquelas pessoas na lista de espera merecia o que papai fez. Que nobre, zombou Julian. Em seguida, seu olhar voltou-se para os documentos. Bem, infelizmente para você, não posso deixá-lo sair daqui com isso. Ele moveu a mão para dentro do casaco e, por um momento terrível, pensei que ele estivesse pegando uma arma. Em vez disso, ele tirou um celular. Vou ligar para o papai agora. Ele saberá o que fazer com vocês dois. Era nossa chance, talvez a única que teríamos. Enquanto Julia estava distraído com o telefone, troquei um olhar rápido com Chloe. Ela sentiu imperceptivelmente, entendendo minha intenção sem palavras. Antes de fazer isso, eu disse, dando um passo à frente para chamar sua atenção, saiba que não estamos sozinhos. Julian fez uma pausa, com o dedo pairando sobre a tela do celular. O que você quer dizer? A polícia está lá fora, menti com toda a convicção que consegui reunir. Se não sairmos daqui nos próximos 5 minutos, eles vão entrar. Ele hesitou por apenas um segundo, mas foi o suficiente. Chloe agarrou a pesada escultura de bronze que decorava a mesa do pai e, num movimento rápido que me surpreendeu, atirou-a na direção do irmão. A escultura não o atingiu,
mas fez com que ele se encolhesse e recuasse instintivamente. Aproveitei a distração para pegar o máximo de documentos que consegui e enfiar na minha bolsa enquanto Chloe pegava a pasta vermelha. Corra, ela gritou, me empurrando em direção à porta enquanto Julian ainda estava desequilibrado. Ela não precisou me dizer 2 vezes. Destrancamos a porta e corremos pelo corredor, ouvindo os passos furiosos de Julian atrás de nós. Maria! Maria! Chamem a segurança, ele gritou. Chegamos ao hall de entrada, onde Maria apareceu, confusa com a confusão. Chloe não parou para explicar nada. Simplesmente agarrou meu braço e me puxou em direção à porta da frente. Senhorita Chloe, o que está acontecendo? Perguntou a governanta, alarmada. Desculpe, Maria. Chloe gritou por cima do ombro enquanto atravessávamos a porta correndo e saíamos em disparada. Corremos pela entrada circular até meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a chave na ignição. Pelo retrovisor, vi Julian saindo pela porta da frente da mansão, com o rosto contorcido de raiva. Vai, 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 implorou Chloe, olhando para trás nervosamente. O motor finalmente pegou e pisei fundo no acelerador. Saímos cantando o pneu pelos portões ainda abertos. Só quando estávamos a vários quarteirões de distância, nos misturando ao trânsito normal da cidade, é que me permiti respirar novamente. Você está bem? Perguntei a Chloe, percebendo que ela estava tremendo. Ela assentiu com a cabeça, apertando a pasta contra o peito. Sim. Você recebeu os documentos? Assenti com a cabeça, apontando para minha bolsa. Alguns deles. Espero que seja o suficiente. Precisamos ligar para o comandante Mendes, disse ela, pegando o celular. Julian vai ligar para o meu pai, e eles vão tentar destruir qualquer evidência restante. Enquanto Chloe ligava para o comandante, tentei me concentrar na direção, mas meus pensamentos estavam a mil. Tínhamos acabado de roubar documentos confidenciais, tecnicamente um crime, mas o que aqueles documentos revelavam era muito pior. Ele quer que a gente vá direto para a delegacia, relatou Chloe após desligar o telefone. Ele disse para termos cuidado, meu pai pode tentar nos interceptar. Ryan e Michael também precisam saber que estamos bem, lembrei-me, virando em uma rua movimentada para dificultar que nos seguissem. Chloe ligou rapidamente para Ryan, garantindo-lhe que estávamos seguros e a caminho da estação. Quando chegamos à delegacia, o comandante Mendes estava nos esperando na entrada. Ele nos conduziu rapidamente a uma sala reservada nos fundos. Vocês conseguiram os documentos? Perguntou ele assim que a porta se fechou atrás de nós. Chloe colocou a pasta vermelha sobre a mesa, e eu acrescentei os papéis que tinha guardado na bolsa. E tenho fotos de outras pessoas, acrescentei, entregando-lhe a caneta com a câmera. O comandante examinou rapidamente o conteúdo, seu rosto ficando cada vez mais sombrio à medida que lia. Isto é extraordinário, disse-ele finalmente. Temos provas suficientes aqui não só da fraude na clínica, mas também para ligar diretamente a Alexander Montgomery. Ele olhou para Chloe. Você está preparada para testemunhar contra o seu próprio pai? Ela hesitou por apenas um instante antes de assentir firmemente. Sim. Pessoas morreram por causa da ganância dele, e ele tentou matar o homem que eu amo. Preciso da sua declaração formal, disse o comandante. E da sua também, senhora Anderson. Estou designando proteção imediata para você e sua família. Quando o comandante saiu para fazer as ligações necessárias, Chloe se virou para mim, com os olhos marejados. Quando tudo isso acabar, se o Ryan ainda me quiser, você acha que sua família algum dia conseguiria me perdoar? Me aceitar de novo? Peguei suas mãos nas minhas. Chloe, o que você fez hoje exigiu mais coragem do que a maioria das pessoas tem em toda a vida. Você escolheu fazer a coisa certa, mesmo que isso custasse sua própria família. Para mim, não há nada a perdoar. Sorri sinceramente. Quanto a aceitá-la, acho que você já faz parte da nossa família. As lágrimas finalmente transbordaram e ela me abraçou impulsivamente. Retribui o abraço, percebendo que, de todas as maneiras que imaginei conhecer a família da noiva do meu filho, jamais poderia ter previsto isso. As semanas seguintes foram uma correria.
Com base nos documentos que obtivemos e nos depoimentos de Chloe e de alguns ex-funcionários da clínica que o comandante Mendes conseguiu localizar, Alexander Montgomery foi formalmente acusado de fraude, corrupção e cumplicidade em múltiplos homicídios culposos. Julian também foi acusado, tanto pelos crimes relacionados à clínica quanto pela tentativa de homicídio de Ryan. A prisão de Alexander gerou um escândalo que abalou toda a alta sociedade. O império financeiro dos Montgomery começou a ruir à medida que investidores e parceiros comerciais se afastavam, temendo qualquer associação com o escândalo. Caroline, mãe de Chloe, entrou com um pedido de divórcio, alegando total desconhecimento dos negócios do marido, uma alegação em que poucos acreditaram, mas ninguém conseguiu provar o contrário. Durante todo esse tempo, Chloe permaneceu ao lado de Ryan. O noivado havia sido oficialmente cancelado, ambos concordaram que precisavam de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Mas o amor entre eles era evidente para qualquer um que os visse juntos. Michael e eu abrimos nossa casa para Chloe, oferecendo-lhe um refúgio do caos em que sua vida familiar havia se transformado. Ela hesitou em aceitar a princípio, sentindo que não merecia nossa gentileza, mas Ryan insistiu e, por fim, ela concordou. Você acha mesmo que estou fazendo a coisa certa? Perguntou-me Chloe certa noite enquanto tomávamos chá na varanda. Testemunhar contra o meu próprio pai? Pensei bastante antes de responder. Acho que você está fazendo o que sua consciência lhe diz ser certo e, no fim das contas, é isso que importa. Acrescentei suavemente, além disso, você está dando voz àqueles que não podem mais falar por si mesmos. Ela assentiu em silêncio. As lágrimas, antes tão frequentes, agora eram mais raras, substituídas por uma determinação silenciosa. O julgamento de Alexander e Julia estava marcado para começar em alguns meses. Entretanto, a vida seguiu em frente de maneiras inesperadas. Certa manhã, recebi uma visita inesperada. Caroline Montgomery estava à minha porta, parecendo uma sombra da mulher elegante e altiva que eu conhecera naquele jantar. Seus olhos estavam marcados por olheiras profundas, e havia um cansaço em seu rosto que nenhuma maquiagem cara conseguiria disfarçar. Sarah, disse ela formalmente, peço desculpas por aparecer sem avisar. Podemos conversar? Convidei-a a entrar, curioso para saber o que a traria à minha casa. Ofereci-lhe café, que ela aceitou com as mãos ligeiramente trêmulas. Vim pedir desculpas, começou ela finalmente, com os olhos fixos na xícara. Pela forma como te tratei naquela noite e para agradecer por cuidares da minha filha. Fiquei momentaneamente sem palavras. De todas as coisas que eu esperava ouvir, um pedido de desculpas não era uma delas. Chloe é uma jovem extraordinária, respondi por fim. Você deve ter feito algo certo na criação dela. Caroline sorriu tristemente. Gostaria de levar o crédito, mas a verdade é que Chloe sempre foi diferente de nós, mais sensível, mais humana. Acho que é por isso que Alexander nunca confiou totalmente a ela os negócios da família. Ela fez uma pausa. Eu sabia que havia algo de errado com aquela clínica. Não os detalhes, mas eu sabia que não era completamente legítima, e optei por não fazer perguntas. Por quê? Perguntei, genuinamente curioso. Medo. Covardia. Conforto. Escolha o que preferir. Ela suspirou profundamente. A verdade é que Alexander não é o homem com quem eu pensava ter me casado. Ou talvez seja, e eu simplesmente não quis enxergar. Permaneci em silêncio, deixando-a continuar. Quero recomeçar, disse ela, surpreendendo-me mais uma vez. Vender tudo, doar uma parte para as famílias afetadas pela clínica, talvez viajar, encontrar um propósito. Ela olhou-me diretamente nos olhos. E gostaria de tentar reconstruir meu relacionamento com a Chloe, se ela me quiser. Acho que ela gostaria disso, respondi sinceramente. Quando Caroline foi embora, fiquei pensando em como uma simples curiosidade sobre a família da noiva do meu filho desencadeou uma série de eventos que mudaram tantas vidas. Meu pequeno teste de caráter revelou muito mais do que eu jamais poderia ter imaginado. 6 meses depois, Alexander Montgomery foi condenado a 25 anos de prisão. Julian recebeu 18 anos. Os bens da família foram confiscados e um fundo de indenização foi criado para as famílias das vítimas da clínica. Chloe testemunhou no julgamento, encarando o olhar gélido do pai com uma dignidade que me encheu de orgulho.
Ryan esteve ao seu lado o tempo todo, segurando firmemente a mão dela enquanto ela relatava tudo o que sabia sobre os esquemas da clínica em Cancún. Quando o juiz anunciou a sentença, não vi satisfação no rosto de Chloe, apenas um profundo alívio, como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. Alexander, por outro lado, permaneceu impassível até o fim, recusando-se a reconhecer a filha ou demonstrar qualquer remorso. Acabou, ela sussurrou para Ryan enquanto saíamos do tribunal, cercados por repórteres ávidos por uma declaração. Finalmente acabou. Mas, de muitas maneiras, aquilo foi apenas o começo. Nas semanas que se seguiram ao julgamento, Chloe dedicou-se a trabalhar com as famílias das vítimas, ajudando a garantir que recebessem a indenização a que tinham direito. Ela vendeu sua parte dos bens restantes da família e doou metade do valor para instituições de saúde que trabalham com transplantes éticos. A outra metade foi investida na fundação que ela criou com Ryan, a New Opportunity Foundation, dedicada a melhorar a transparência e a justiça no sistema de transplantes de órgãos. Para surpresa de todos, Caroline tornou-se uma aliada nessa missão. Depois de vender a mansão e a maior parte de suas joias, mudou-se para um apartamento modesto e começou a trabalhar como voluntária na fundação. A relação entre mãe e filha, antes distante e formal, transformou-se gradualmente em algo mais genuíno, construído sobre uma nova compreensão mútua. Quanto a Ryan e Chloe, eles decidiram recomeçar do zero. O noivado formal foi cancelado, mas eles continuaram juntos, reconstruindo seu relacionamento sobre uma base mais honesta. Numa tarde de domingo, cerca de um ano depois de todo o pesadelo ter começado, estávamos todos reunidos no quintal para um almoço em família. Michael estava a fazer churrasco, Ryan e Chloe estavam sentados juntos numa rede a conversar baixinho, e Caroline estava a ajudar-me a fazer uma salada na cozinha, uma cena que teria sido impensável um ano antes. Ao assistir aquela cena, fui tomado por um sentimento de gratidão. Apesar de toda a dor e turbulência, algo belo havia surgido das cinzas. Ryan levantou-se da rede e caminhou até mim com um sorriso enigmático. E aí? Perguntei, intrigado com sua expressão. Você se lembra daquele jantar em que se vestiu de pobre? Não consegui conter o sorriso. Como pude esquecer? Foi o começo de tudo isso. Ryan olhou para Chloe, que agora conversava com Michael perto da churrasqueira. Sabe, mãe, fiquei furioso quando descobri o que você fez. Achei manipulador, desnecessário. Ele fez uma pausa. Mas, olhando para trás agora, percebo que seu instinto estava certo. Havia algo errado, e você pressentiu. Nunca imaginei que seria algo tão sério, confessei. Eu só queria ver como eles tratariam alguém que considerassem inferior. E acabei salvando vidas, disse-lhe simplesmente. Se esse esquema tivesse continuado, quantas pessoas mais teriam morrido esperando por órgãos que estavam sendo vendidos para o maior lance? Refleti sobre isso, sobre as consequências inesperadas de uma ação impulsiva motivada por mera curiosidade. Além disso, continuou Ryan, com um brilho nos olhos, se não fosse por você, eu talvez nunca tivesse conhecido a verdadeira Chloe, a mulher por trás da sofisticada fachada dos Montgomery. Olhei para Chloe, que agora ria de algo que Michael havia dito. Ela estava diferente e mais leve, mais autêntica, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Ela é extraordinária, concordei. Enfrentar a própria família pelo que é certo, poucas pessoas teriam essa coragem. Ryan tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo azul. Meu coração disparou quando reconheci o que era. Ryan, você tem certeza? Ele sorriu, confiante. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Passamos pelo pior juntos, mãe. O que vier depois disso será moleza. Naquela noite, durante o jantar, Ryan se ajoelhou diante de Chloe e abriu a pequena caixa, revelando um anel simples, porém elegante, nada parecido com o diamante chamativo do primeiro noivado. Chloe Montgomery, disse ele, com a voz firme apesar da evidente emoção, já vimos o pior um do outro e mesmo assim escolhemos ficar juntos. Não preciso de uma família influente nem de uma fortuna. Só preciso de você exatamente como você é. Quer casar comigo? Os olhos de Chloe se encheram de lágrimas enquanto ela sentia, sem conseguir falar. Quando Ryan colocou o anel em seu dedo, todos nós comemoramos. A única condição, acrescentou Ryan com um sorriso travesso, é que minha mãe prometa vir ao casamento vestida como ela mesma. Nada de fantasias desta vez. Todos nós rimos, inclusive eu.
Eu prometo, eu disse, erguendo meu copo em um brinde. 2 meses depois, Ryan e Chloe se casaram em uma cerimônia simples no nosso quintal. Não houve luxo ou ostentação em excesso, apenas amor, verdade e a família que criamos, não por laços de sangue, mas por escolha. Durante a recepção, Chloe veio até mim, radiante em seu vestido branco simples. Sarah, disse ela, pegando nas minhas mãos, eu nunca te agradeci direito por aquele jantar. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Por fingir ser pobre e me envergonhar? Ela sorriu. Por me dar a chance de ver minha família pelos olhos de outra pessoa. Por me fazer questionar tudo o que eu havia aceitado como normal por tanto tempo. Ela apertou minhas mãos. Você me mostrou que família não tem a ver com status ou aparências, mas sim com amor e valores. Ela olhou para Ryan, que conversava animadamente com alguns amigos. E agora eu tenho a chance de construir o tipo certo de família. Eu abracei minha nora, minha filha em tantos sentidos importantes. E pensei em como a vida pode ser imprevisível. Minha pequena farsa, planejada como um simples teste de caráter, desencadeou uma série de eventos que mudaram permanentemente o rumo de nossas vidas. Às vezes, ainda penso nas famílias daqueles que morreram à espera de órgãos que nunca chegaram por causa da ganância de Alexander Montgomery. Penso em como, de alguma forma, uma justiça tardia foi feita para eles. Como das cinzas de uma tragédia algo novo e esperançoso nasceu. E penso em como nunca devemos julgar alguém apenas pelo nome que carrega ou pela família de onde vem. Chloe provou que somos definidos não por nossas origens, mas pelas escolhas que fazemos quando confrontados com a verdade. Hoje, 3 anos após aquele jantar fatídico, Ryan e Chloe estão esperando seu primeiro filho. A New Opportunity Foundation já ajudou a implementar novos protocolos de transparência em dezenas de hospitais. Caroline encontrou um novo propósito como advogada voluntária para famílias de baixa renda. E eu, bem, aprendi que às vezes os maiores presentes vêm dos lugares mais inesperados. Às vezes, ainda me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ido àquele jantar como eu mesma, vestida com minhas roupas caras e joias finas. Talvez Alexandre tivesse me tratado com respeito. Talvez nunca tivéssemos descoberto seus crimes. Talvez mais pessoas tivessem morrido. Mas uma coisa é certa, nunca me arrependerei daquela noite em que fingi ser pobre para conhecer a família da minha nora. E acabei descobrindo um segredo devastador que mudaria nossas vidas para sempre.